fazer terapia, ou um terapeuta não crente, vai ajudar você a evoluir? Ou um aconselhamento cristão é suficiente? Todas essas perguntas a gente vai trazer aqui para o nosso podcast local, porque o óbvio precisa ser dito. E a grande questão, e eu me surpreendi, Gustavo, porque eu comecei a perceber que no meio cristão há um preconceito muito grande com terapias. Sim. Dizendo que não é coisa de Deus. Verdade. Eu não sei se do meio que você veio também teve isso. Por que se dá isso? Vamos levantar essa questão. Vi muito em gabinete, né? O sofrimento com isso. Mesmo eu trabalhei na ABU, né, com universitários, e existia também um ranço disso, cara. E eu lembro de uma vez que eu falei, primeira vez eu ia pregar sobre ansiedade, e era lá aquele não andeis ansiosos, né? E eu falei, primeiro, para começar essa história, eu tenho que falar que eu trato de ansiedade generalizada já há tantos anos, tomo medicação. Falei, dito isso, agora vamos entrar no texto, né? E foi muito curioso, porque no final vi um monte de gente meio assim, cochichando, falava assim, eu também trato, eu também tomo medicação, eu tomo pra depressão, eu tomo pra não sei o quê. E aí, assim... É como se tivesse que ser um segredo, né? Você não pode falar isso, né? Eu tô falando de universitários cristãos, né? Alguns até da área da saúde ali, que tinha as turmas. Então, assim, aí você vê o quanto que isso era forte. E aí, fora isso, em gabinete, cansei de ver, né? A pessoa, não, mas Deus pode me curar, eu não... Ou então, não, é pecado, imagina, eu vou num terapeuta, eu tô, né? Esse tipo de pensamento vai levar as pessoas negarem vacinas até. E coisas assim. Levando isso, é verdade. Eu lembro que aconteceu isso quando o Ed René foi numa local e ele falou que fazia terapia e tinha parado antes da hora, teve outra crise, e esse áudio foi o que bombou. Espalhou. Eu lembro que a gente cortou o comentário, né? Porque o pessoal só comentava isso. Tanto que a gente editou pra só ter isso também, já que as pessoas queriam tanto isso, a gente colocou. Simval, deixa eu fazer uma pergunta aqui sobre base teológica da fé cristã, a cosmovisão cristã que a Bíblia apresenta e a cosmovisão de uma terapia, da psicologia. Estou agora tratando tudo como se fosse uma só ali. Ou sim, mesmo sabendo que tem várias linhas, né? Então, como tem várias linhas da teologia também. Da revelação ali, elas são opostas, elas se divergem ou elas se complementam? Eu acho que elas se complementam, né? Quando eu falo eu acho, fica parecendo que eu estou em dúvida. Elas se complementam. Porque a gente sabe o quanto a ciência avança no entendimento das nossas emoções, nas ferramentas e dinâmicas que nos ajudam na compreensão e no equilíbrio. Agora... Das emoções, dos afetos, né? Vai olhando para outras camadas que a gente tende a ficar bem raso. A gente usa o tempo todo, quando a gente vai falar de emoção, a gente usa a figura do iceberg. A gente vai ver em vários livros, a gente vai ver essa figura sendo usada. Porque tende a ter a massa maior escondida. E não revelada, não tratada. E a gente percebe que quando a gente fala de espiritualidade, e se as pessoas estão simplesmente indo num culto e ouvindo uma palestra, uma mensagem, simplesmente fazendo... Eu tô simplificando, e simplesmente fazendo isso e achando que ele é cristão porque ele faz isso. Ele não está tratando nada. A massa está encoberta, de fato. Ele está elaborando baseado na experiência e nas conversas que ele tem em casa, no máximo. Então, quando ele está indo na igreja, ele está ouvindo a mensagem, fazendo... Se ele não está tomando atitudes como um discípulo de Jesus deve tomar em relação àquilo que ele faz, àquilo que ele vive... Ele está em processos elementares, na caminhada cristã e no autoconhecimento. Mas isso você está falando de uma teologia meio coach. Agora eu quero voltar um pouco antes. Meio autoajuda. E provocar você. Gus, sim. A base, quando a Bíblia fala que talvez uma das raízes de todos os males é o pecado sim. humano, e uma das coisas que a gente aprende, que a gente nasce inclinado ao pecado, ou pecador, sim. ali já é uma base nossa, que todas as outras humanas
as ciências humanas não pensam disso. Ou ele nasce neutro, ou nasce bom e vai sendo corrompido pelo meio. Já não é antagônico? Já não bate de frente? Isso é bem curioso, porque, de certa forma, isso bate mesmo, né, cara? Durante muito tempo, e a própria surgimento da psicanálise, você pensar o Freud, né, os primeiros insights que eles vão tendo, era uma sociedade judaico-cristã, decadente em certo sentido de alguns valores, né? Já sendo questionados os valores que já estavam estabelecidos há muito tempo, e eles começam a desconstruir alguma coisa, que alguns vão dizer, né, que é a tríade satânica, né? Alguns vão chamar, é o Freud, é o Marx e o Nietzsche, exatamente, né? Na filosofia aí, Tanto que veio a hermenêutica da suspeita em cima dos três. Sim. Mas olha só, por um lado, tinha muita coisa que precisava romper mesmo ali, mas o que acontece é que nasce nesse contexto de você já ter estabelecido um jeito de se fazer a religião, de se fazer as coisas, em que tem várias denúncias que esses caras começam a fazer e que realmente coisas que estavam erradas ali, né? Então, por exemplo, a pessoa só fazia uma coisa porque ela queria. É uma questão de caráter, uma questão pecadora, uma questão de caráter. Aí, com a questão do aprofundamento da psicanálise, você começa a ver, tem questões que são mais profundas, tem questões que são quase de saúde mental, e que você, então, não é simples dizer assim, o cara quis fazer isso, o cara quis, né? Então, eu acho que... É só não querer e para. É só não querer e para. Então, por exemplo, vamos dizer aqui, tem esse choque nas bases, mas, ao mesmo tempo, tem coisas que ajudam, né? Então, há um choque na base. Por quê? Por causa dessa desconstrução, o Freud queria como se fosse assim, parece que a ocidentalidade quer eliminar a culpa. O grande problema é a culpa. Então, assim, eu vou eliminar o sentimento de culpa, eu vou eliminar a noção de culpa, que aí tá tudo bem. O problema é quando eu me sinto culpado. Então, vamos eliminar o sentimento de culpa e aí a sociedade tá salva. E aí a gente vê que não é isso que a Bíblia fala. Mas eu queria dar um passo para trás. Sim. Vocês estão filosofando muito, eu quero ser um pouco mais claro aqui, mais pé no chão. É assim, como é que eu vou entregar a minha alma, meu ser, as coisas mais frágeis da minha vida, às vezes algum até pecado oculto que está comigo, para alguém que não é cristão, que não tem a mesma base de fé? Para mim, eu acho que é quase dar uma pérola aos porcos, no sentido... A pessoa pode ter uma técnica maravilhosa das novas ciências, e eu tô entregando algo muito sagrado, que às vezes eu tô recusando até entregar pro pastor ou para alguém que eu quero, para alguém que não é da mesma fé, que não tem a mesma base, os mesmos pilares. Isso não é complicado? Eu acho que o fato de você poder falar e verbalizar algumas coisas, eu acho que ele já ajuda, né? Deus colocou a gente, tanto que ele vai falar, confessem os pecados uns aos outros para que sejam curados. Não, uns aos outros para que sejam curados. A Tiago ali tá no meio cristão. Ok, mas existe uma coisa ali de você tirar isso, outra coisa, por exemplo, o que está em oculto, o que está em sombras, o que não está na luz. Esse é um conceito cristão. Quando algo vem para a luz, vem para a consciência de alguma forma, vem para uma conversa. Então isso tem a oportunidade de lidar de uma forma com coisas que não lidariam se continuassem oculto ali. E vamos pensar até do ponto de vista espiritual, é mais um ponto de acusação aquilo, cara, você está escondendo aquilo se torna uma munição, né? Inclusive, pode-se dizer espiritualmente, para algo que você ser acusado. Né? Eu acho que é isso, essa tua pergunta na construção do que você perguntou, eu acho que é isso mesmo, é um grande risco. O ponto de partida é diferente e é um risco. A gente corre muitos riscos na vida, né? E viver é correr riscos. A gente está exposto a isso. Quando a gente opta para pegar um Uber ao invés de pegar um táxi, teoricamente, o Uber não é uma pessoa que a gente tenha certeza que é experiente igual um taxista, ou que tenha os seguros ali. A gente vai olhar para isso. A gente vai encontrar e tanto é que a gente procura a referência. Sempre quando você vai procurar um terapeuta ou vai procurar um pastor, você procura uma referência. Qual é a referência que você tem? Alguém indicou, tem uma construção, uma experiência. Sim. Tem um elemento atrás. Eu, na minha perspectiva, vejo que tem que ter algum limite aí, porque o ponto de partida é diferente. Agora, é interessante, eu tô fazendo o advogado diabo aqui pra gente poder ter uns questionamentos mais enraizados. Então, e aí vem uma outra pergunta. O que é pior? Um pastor metido a terapeuta ou um terapeuta querendo falar sobre
valores espirituais e eternos, e falando que isso aí nem existe, isso aí é mito, isso aí é coisas criadas. O que estraga mais uma pessoa que está entregando ali as suas pérolas confiando? Muito bom isso, Marcos. Muito bom isso que você colocou, cara. Porque realmente é algo sagrado. Isso a Escritura deixa claro. A nossa intimidade, ela é algo sagrada e ela não é feita para ser banalizada. Um bom profissional, inclusive da psicologia, ele vai perceber, se não houve uma ligação, uma relação de confiança, um bom profissional vai dizer, cara, eu acho que é melhor você procurar outro profissional. Então, não quer dizer que todos vão fazer isso. E a mesma coisa o pastor. Às vezes, que ele deveria, várias vezes aconteceu no gabinete, cara, esse caso aí, eu acho que você precisa procurar um psicólogo. Não consigo lidar, isso precisa de mais... Acho que precisa... É interessante, a gente no seminário, a gente tem essa matéria, psicologia, a gente vai... Lógico, é quase arranhando, é quase para não saber o que está se falando. Sim. E quando, eu me lembro direitinho, 20 anos atrás, quando eu comecei a ser exposto à projeção... sabe, essas transferências. São mecanismos de defesa. Mecanismos de defesa. E a gente vai... É quase como a gente vai descobrindo que o rei tá nu, né? Caramba, é isso. Eu nem percebia, tava aí, né? E aí tem que tomar um cuidado para não... Como a gente só tá sendo exposto para identificar primeiro, mas não para tratar. Sim. E aí isso é um jeito da gente, talvez, levar para alguém que já trabalhou as ferramentas. Porque a ferramenta, ela é neutra sempre. E eu não estou dizendo que a psicologia no todo é neutro. Não é, nunca é. Nem a teologia, nem nenhuma igreja, nem você, nem ninguém. Só que você trabalhar... Ela tem pressupostos. Quando você pega esses campos de traumas, você que trabalha bastante, você vai ver que ali tem uma ferramenta que é incrível que você... num papo natural, demoraria muitos anos para chegar, mas que aquilo ali feito por um profissional, e isso a gente está falando de um psiquiatra ou um terapeuta, um psicólogo, ele te tira isso e resolve. Aqui estamos numa mesa de 3 pessoas que já fizeram terapia e recomenda fortemente. Então, quando a gente fala depende do profissional. Volto a dizer, cara. Tem quando fala de profissionais. aconselhamento, a pessoa fala assim, vou fazer o aconselhamento. O aconselhamento o quê? Porque a gente tem até uma piadinha, né? Você busca conselho quando você quer ouvir o que você tá esperando, né? Eu procuro aquele meu amigo porque ele vai falar o que eu quero. Quando a gente está falando de aconselhamento bíblico, a gente está falando daquilo que um pastor deveria fazer. Sim. Que é, ele vai dar direção. Ele vai dizer, olha aqui, esse princípio está na palavra. Na palavra, está apontando para esse caminho. Esse é um princípio que diz isso aqui. O terapeuta tem um outro papel que é diferente. A gente está falando do ponto de vista mais moral, né, Exatamente, ele tá... Do ponto de vista mais moral é mais fácil. Então, quando alguém chega e ele conversa nesse campo. Sim. Então, quando a gente está falando do terapeuta, é um outro processo. Sim. Né? E a gente está falando de processos diferentes. Então, complementares, aí o que você falou, né? Que se complementam, que se conectam ainda. Sim. Agora, ok, legal. Mas o que Jesus diria hoje para alguém que está assim... vendo que todos nós precisamos de uma terapia, existe um perigo de você entregar uma pérola para alguém que vai te levar. Existe um outro perigo que a gente nem conversou, nem dá tempo, de você parar o seu processo terapêutico no meio. Ou fugir, você nem começar. Entrou. É quase como aquela casa que foi tirada os demônios e depois, se não botar nada no lugar, vai voltar pior. Sim. É quase aquilo. Então, o que Jesus chegaria e falaria nos tempos de hoje, que nem tinha terapia naquela época, mas o que ele falaria hoje para uma pessoa que está caminhando e está com seus traumas? Eu acho que... Ele tá falando... Quando a gente pega o texto de Tiago que o Gustavo citou, a gente está falando de 2 processos ali, né? Se a gente está falando de perdão, e Jesus é o perdão dos nossos pecados. Então, ele não é só do pecado, ele liberta a gente do pecado e da culpa do pecado. A gente precisa lidar com isso. E como é que a gente é curado disso aí? Curado disso aí na forma de relação aqui, né? Então, para Deus, perdão. Na relação aqui, cura. Então, tem conversas necessárias. Algumas pessoas precisam dessa conversa necessária, que é com o terapeuta. O outro vai encontrar em outras conversas, e às vezes é num grupo de amigos, como nós temos. Nós aqui, né, no nosso grupo de pastores aqui, a gente tem um ambiente desse que é seguro, que eu consigo tratar questões que são lá do chão da minha infância, né? Que eu não visito tão fácil, mas quando visito, consigo ressignificar, elaborar e ser curado. Eu acho assim também tentando responder, é que o pastor geralmente ele ajuda a elaborar o que Deus está revelando na tua palavra. O que são os princípios eternos? Na palavra dele, a verdade.
E o terapeuta, pelo menos quando eu fiz, eu acredito que o meu terapeuta, ele já sabia algumas coisas, alguns traumas meus, desde o primeiro encontro que eu tive com ele. Mas eu demorei 6 meses para elaborar o que ele achava e ele me ajudou a chegar em algumas conclusões que no final eu falei, olha isso, isso aqui travou eu lá na infância, tenho que destravar. E aí ele falava, Marcos, agora você tá... Uma boa terapia é quando o paciente, né, tá desenvolvendo o pensamento. Então, fica meio claro, eu acho que Jesus falaria assim, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Verdade. Faça uma boa terapia se você tem condição. Sim. Porque eles vão ajudar com ferramentas incríveis que faz parte da ciência, que é dada por Deus. Como a vacina é uma ciência que é dada por Deus, como outros remédios e tudo mais, porque ele vai ajudar essa profissional vai te ajudar a desenvolver algumas coisas. Tem gente cristã e não cristã que usa o terapeuta como uma forma de guru. Eu, assim como uso um pastor como uma forma de guru. Ele vai me dizer o que eu tenho pra fazer. E aí é o pastor que vai dizer, ó, você tá idolatrando, você tem que por tirar exemplo, isso. Até quando é ele mesmo. Até. A pessoa tá idolatrando o pastor. A gente já teve esse caso aqui de algumas pessoas que a gente falou, eu e o Gustavo falando, a gente vai aconselhar desse jeito e com o tempo essa pessoa vai sair da nossa igreja porque ela não vai aguentar ouvir o que ela tá falando, mas ela precisa. Por amor a gente vai perder. E aconteceu. Então... Você dá as possibilidades e a pessoa fala, mas você... O que eu tenho que fazer? O que eu tenho? Não, é você quem decide. A pessoa não consegue. Eu sempre digo, se puder e ver, procura um terapeuta que se alinha com a sua fé, com os seus princípios o máximo possível. Não estou dizendo que os outros não deveriam fazer, que está errado fazer com quem não está, mas eu estou dizendo só com isso. Mas às vezes a gente não tem isso e a gente, mesmo assim, acho que vai válido, é uma caminhada. Eu acho que terapia todos deveriam fazer, faz bem. E também aconselhamento cristão também e aí com um pastor que entende de Bíblia, que está falando, que vai se importar com você. Certo? Isso parece até óbvio que a gente falou, que entrega a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, mas o óbvio precisa ser dito e a luz do evangelho, o óbvio, às vezes pode trazer luz na tua caminhada. A gente se vê no próximo podcast.